Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 2 do livro de Esther. E aí, já está com a sua Bíblia aberta aí? Na primeira aula, falamos um pouco do contexto de Esther, mas nós vamos aprofundar mais nessa segunda aula sobre o contexto histórico e o contexto literário do livro de Esther. Então, nós temos aqui gênero literário e contexto histórico. São os pontos que nós vamos falar nesta aula. Qual é o gênero do livro? É fundamental sabermos qual é o gênero do livro para podermos, então, fazer uma interpretação correta do texto. Não é possível interpretar poesia como interpretamos parábola, ou parábola como interpretamos um gênero apocalíptico. Então é muito importante saber qual é o gênero do texto. No caso de Esther, não é muito difícil perceber que o texto está em forma de narrativa. A narrativa de Esther exibe as características habituais de uma novela hebraica. A trama está centrada na tensão entre Mardoqueu e Amã, especialmente no decreto real que Amã obtém para autorizar o aniquilamento de Mardoqueu e seu povo. Aqui se refere, então, a uma novela hebraica. Como a gente falou no texto lá de Ruth, não é a novela da televisão brasileira, mas é uma história que é condensada, mas apesar de curta, muita coisa acontece. Como falamos na primeira aula, são 10 anos de história em 10 capítulos. Aqui nós temos mais algumas características. As inversões do enredo moldam características distintivas da narrativa de Esther. Assim, Amã vai do alto cargo para a forca, Vasti de rainha para plebeia, Esther de órfã para rainha e Mardoqueu de inimigo nacional para a nobre realeza. Olha que narrativa fantástica, cheia de reviravoltas. Nem Hollywood conseguiu conceber uma história tão interessante quanto a de Esther. E atrás de todas essas reviravoltas está a mão de Deus, que parece quase que invisível, mas muito presente no texto e na história de Esther. A gente tem aqui mais sobre o gênero literário. A história contém muitos personagens e o leitor os vê envolvidos em uma ampla variedade de situações. Isso permite um maior desenvolvimento dos personagens principais. Por exemplo, o leitor encontra pela primeira vez uma Esther obediente em contraste com Vasti, a rainha desobediente. Assim, esperamos que Esther seja submissa e, por um tempo, ela aparece como tal. À medida que a narrativa se desenvolve, no entanto, surge uma Esther diferente. Ela não apenas assume o controle da sua vida, mas também exerce o poder político em nome dos outros. No final da história, Esther aparece como habilidosa e também implacável, pedindo ao rei mais um dia para matar os inimigos na capital. Isso é muito interessante, como os personagens bíblicos são complexos. Eles não são unilaterais, eles não têm apenas uma característica, como a maioria das narrativas ocidentais, onde as pessoas são consideradas como boas e ruins, como personagens principais ou como vilãs. Mas a narrativa bíblica não, é além disso. O eixo importante aqui é do que é justo e do que é injusto. É aí que a narrativa acontece, não estigmatizando os personagens, mas mostrando a sua humanidade e as decisões para o que é justo ou para o que é injusto. A gente tem aqui que a narrativa de Esther se passa no Império Persa e reflete o caráter e a vida desse reino.
Além de refletir a opulência do palácio real e dos banquetes, a narrativa usa termos distintamente persas para objetos específicos e funcionários do governo. Então, a gente tem aqui essas características, os nomes dos sápatras, dos governadores, dos príncipes, como era todo o palácio, como foi a festa. Nós temos riqueza de detalhes. E uma leitura atentiva do texto vai nos revelar essas características sutis, mas muito importantes para a interpretação deste livro. A gente tem aqui Esther como uma narrativa festiva. Este é um livro que parece trágico e preocupante inicialmente, mas ele é um livro que até hoje é utilizado no judaísmo e para o povo de Israel como um livro festivo para ser lido no dia da festa de Purim, que até hoje é realizada. A lembrança de como Deus preservou o povo de Israel do extermínio no Império Persa. Então, como funciona uma narrativa festiva? Nós temos outros exemplos de narrativas de festa na Bíblia. A gente tem, por exemplo, aqui a história das pragas do Egito, que eram lidas antes das festas de Pão Asmos e da Páscoa. Então, era um dia de recordação. Isso acontece também com as narrativas do Novo Testamento, em Mateus 1 e Lucas 2, quando conta, então, o nascimento de Jesus e a história da Páscoa. Então, trazendo para a comunidade essa lembrança do passado, essa renovação da memória que perdura por gerações. Isso fazia com a comunidade israelita muito forte, com a sua identidade muito fortalecida através das narrativas que iam dos pais aos filhos. As histórias que não são feitas apenas para trazer uma ilustração, uma lição de moral, mas para guiar um povo e para trazer princípios e valores a serem cultivados na comunidade. Mas é interessante perceber que o livro de Esther não cita o nome de Deus. Como é que pode um livro na Bíblia que não cita o nome de Deus? Em lugar nenhum. Existe uma hipótese que o livro de Esther é tão irônico e tão brincalhão que os israelitas colocaram Deus aqui de forma oculta. Nas próximas aulas nós vamos ver como os israelitas e como o autor desse livro brincou em desenhar um rei que não sabe o que fazer, que está sempre pedindo opinião para pessoas que não são boas em dar opinião e que tem sempre uma sede de poder tão grande que o cega. E no final, as pessoas acabam utilizando do poder do rei para ir atrás dos seus próprios interesses. Existe também uma brincadeira muito legal no texto de corromper o nome dos sápatras e dos sábios de forma que tivesse um significado engraçado. O livro de Esther é cheio de ironia, e quem leu o texto no original, com certeza deu muitas boas risadas ao ver esse povo tão grande, tão opulente como o povo persa, passando o papel de ridículo, deixando Amã e outras pessoas mal intencionadas influenciarem o rei. Então, a gente tem aqui, um pouco antes, a ausência de referente religioso. Não impediu muitos de defender a sua religiosidade inerente. Ler Deus em Esther tem apresentado pouco desafio para os leitores religiosos, que entendem o livro para demonstrar a onipresença divina. Então, quando Deus é onipresente, como é no texto de Esther, não é necessário citar seu nome,
porque a certeza da presença dele e da providência dele se destaca em todas as palavras do texto, mesmo sem a denominação de Deus, literalmente. A gente tem aqui que a tradição judaica há muito compreende o livro como promotor de uma teologia da ocultação de Deus. E essa vertente é evidente ao longo da história interpretativa de Esther. Talvez a resposta mais simples à irreligiosidade de Esther é reivindicar uma religiosidade latente. O quadro primário através do qual Esther é entendido como providência, um passo lógico de reconhecer no livro a natureza essencialmente oculta da presença de Deus no mundo. É afirmar sua intervenção nos acontecimentos cotidianos. Então, no livro de Esther, o nome de Deus torna-se um código a ser decifrado pelo leitor perspicaz. Muito mais interessante do que colocar o nome de Deus e dizer dos feitos de Deus é viver uma vida guiada por Deus, que é a vida de Mardoqueu e de Esther. Isso faz com que o nome de Deus seja exaltado, mesmo que não dito diretamente. Nós vamos agora para o contexto histórico. Nós já o abordamos na primeira aula, mas agora nós vamos nos aprofundar. A gente estava falando desse império persa, o segundo lá da estátua de Nabucodonosor, um império que durou mais de 200 anos, extremamente vasto e com muitas tribos, muitas pessoas, muitas línguas diferentes. O Império Persa, então, a gente vê aqui um mapa que representa a vastidão desse império. E com a morte de Dario o Grande, em 486, seu filho Xerxes subiu ao trono e governou até morrer em 465. O evento principal durante o reinado de Ciro, 553 a 530, primeiro rei do Império Persa, foi o decreto de seu primeiro ano de reinado, autorizando os judeus a retornarem para a Palestina e reconstruir o templo. De acordo com esse decreto, Zorobabel levou cerca de 50 mil judeus de volta para a Judéia em 536. Nós não sabemos exatamente por que a família de Esther não retornou nessa oportunidade. Muitos chegam a pensar que talvez eles não eram tão fiéis e por isso não voltaram à terra deles. Mas isso é especulação, porque o texto não traz um motivo. Só sabemos que existiam muitos judeus na dispersão, não somente no Império Persa, como posteriormente na Grécia e anteriormente, através do exílio, na Babilônia. Não é possível julgar os personagens dessa história. O texto nos dá a informação, mas não nos dá os motivos e as intenções. A grande festa no terceiro ano de Xerxes, Assuero, parece ter sido realizada pouco antes dele sair de Suzã em sua expedição desastrosa para a Grécia. Foi, sem dúvida, antes de sua partida, em 482 ou 481, que foi emitida a ordem para reunir todas as moças virgens. Para cumprir plenamente esse decreto, sem dúvida, foram necessários vários meses. Logo após o retorno de Xerxes para Suzã, Esther foi levada diante dele e foi feita rainha. E a gente tem agora que analisar o porquê da rixa de Amã e Mardoqueu. O que acontece aí? Vamos analisar um pouquinho dessa história. O plano de Amã, se posto em prática, teria diretamente invertido a antiga política amigável e até generosa dos monarcas persas
com relação aos judeus, como demonstrado durante os reinados de Ciro e Dario. A notícia da libertação dos judeus, por meio da coragem de Ester, serviu para restaurar os judeus ao favor real e preparou o caminho para os trabalhos de Esdras e Neemias, alguns anos depois, e particularmente para o decreto do filho e sucessor de Xerxes, Artaxerxes I, no ano 457. Por que a data 457 é importante? Porque foi nesta data que o filho de Xerxes, Artaxerxes I, fez o seu terceiro decreto, que então permitia a reconstrução de Jerusalém. E foi nesta ocasião que a gente lê nos livros de Esdras e Neemias e Ageu também, como essa reconstrução foi feita. Então, após longos anos de exílio, agora, durante esse reinado, o povo de Israel teve a oportunidade de voltar à sua terra, reconstruir os muros, reconstruir sua cidade e também reconstruir a questão social e religiosa desse povo. Então, agora nós vamos pensar um pouquinho o motivo pelo qual Xerxes fez esse grande banquete no ano 483. O banquete realizado no terceiro ano do reinado de Xerxes corresponde bem com o Grande Conselho de Guerra de 483, realizado para planejar a invasão persa da Grécia. Xerxes estava reunindo os nobres oficiais, líderes militares, príncipes e governadores das províncias de Suzã para angariar apoio. Mantendo seu apoio e lealdade em uma área tão diversa e distante não era pouca coisa. Durante os 180 dias de conselho, Xerxes exibiu sua riqueza e glória para consolidar os líderes de muitas províncias do império sobre sua autoridade e ganhar sua lealdade à sua causa. Então, nós temos aqui um rei interessado em unir as lideranças políticas de seu vasto império. Essa festa tinha um propósito político. E esse talvez seja um indicativo de por que Vasti se recusou a apresentar-se perante os príncipes de sua época. A gente precisa entender também a questão dos amalequitas. E isso está escrito lá em Ester, capítulo 3, verso 1. Queria que você lesse comigo, quando começa, então, a briga de Amã com Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã, de repente, aparece na história como alguém extremamente importante e exaltado pelo rei. A dica que o texto nos dá aqui é que ele é um agagita. Nós temos aqui o que significa Agag. Agag vem de uma derivação incerta, mas possui a tradução eu aumentarei. Nesse caso, a expressão é adjetivo de Agag, que quer dizer eu superarei o topo. De quem nós estamos falando aqui? Quem é um agagita na Bíblia? Essa é uma expressão que aparece aqui em Ester algumas vezes e parece designar os descendentes de Agag, que era um rei amalequita. A gente falou um pouco no livro de Ruth sobre os moabitas e amonitas. Existia também um povo que era inimigo de Israel no livro de Juízes, que eram os amalequitas. E eles aparecem algumas vezes no texto bíblico. Lá em Êxodo, já havia uma peleja em Refidim contra Israel, feita pelos amalequitas.
Êxodo 17, 8 e 9 fala o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. A gente tem essa rixa antiga de Amaleque e o povo de Israel. Em 1 Samuel 15, a gente vê uma outra história, uma outra narrativa, quando Saul, então, preservou a vida de um rei amalequita. E isso trouxe uma consequência muito grave para Saul. Saul, então, perdeu o seu poder, a sua família, a sua dinastia estava interrompida ali nessa ocasião. Samuel, mesmo profeta, que disse que ele iria perder todo o seu reinado, foi o próprio que pegou esse rei e o matou. O texto fala aqui que o próprio Samuel fez isso. Uma outra ocasião, a gente tem aqui em Números 24, no verso 7, que é a ocasião de Balaão proferindo, então, algumas maldições. Balaão, na sua terceira pronunciação profética, predisse que um rei de Israel se tornaria mais elevado do que Agag, e seu reino ficaria erguido. Essas palavras foram proferidas por volta de 1473, e não se faz mais nenhuma referência a Agag até o reinado de Saul. Isso mostra que Agag era um nome de lideranças ou de reis amalequitas, assim como Faraó é uma referência ao monarca, ao líder do Egito. Então, essa palavra Agag ou amalequita aparece muitas vezes no texto bíblico. Também pode ser simplesmente o caso de um uso repetido de um nome pessoal. De qualquer modo, a maneira em que Balaão se referiu a Agag indica que o reino dele naquela época era poderoso. Quando nós entendemos o contexto dos amalequitas no texto bíblico, a gente consegue compreender que a questão aqui entre Amã e Mardoqueu não é uma questão pessoal, porque Mardoqueu não se prostrava perante ele, mas era muito mais que isso. Era uma rixa de povos por séculos. O conflito entre Amã e Mardoqueu remonta ao fracasso de Saul em destruir o rei amalequita Agag, em 1 Samuel 15. Mas isso, por sua vez, nos leva de volta à intenção declarada de Yahvé de apagar Amaleque em Êxodo 17, 14. Lendo à luz destes textos, entendemos por que a trama de Amã, por todo o poder monstruoso que ele convoca, não pode ter sucesso. A libertação deve vir, porque era a vontade de Yahvé que Israel vença Amaleque. Para a primeira audiência, essa rixa entre os amalequitas e os israelitas é antiga e muito bem conhecida. Por isso, não é necessário citar o nome de Deus no livro de Ester, porque a primeira audiência sabe muito bem o Deus que os livrou dos amalequitas tantas vezes e o Deus que preservou essa nação no Império Persa. A gente continua na próxima aula, onde nós vamos nos aprofundar na narrativa, indo capítulo por capítulo, entendendo mais sobre os personagens e as reviravoltas dessa história.